Olá galera que acompanha o futebol goiano, um grande abraço para vocês, especialmente para você atleticano. E a partir de agora nós vamos fazer aqui um prognóstico para o jogo desta terça-feira entre Atlético e Oeste no estádio Antônio Ascioli, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético tenta a recuperação, o Dragão que foi derrotado no último final de na última rodada pelo CRB, também no estádio Antônio Ascioli. Vamos conferir aqui a posição das duas equipes no campeonato, né? Qual é? O Atlético está na terceira colocação. O time rubro-negro, que tem 25 pontos, é o terceiro colocado. E o Oeste é o 14º com 18 pontos. Uma questão, entrar só um pouquinho nisso antes da gente falar sobre a história do jogo. O Atlético que perdeu esse jogo para o CRB e agora tem outro jogo, o Atlético sabe. Hoje, se ele não vencer a equipe do Oeste, muito provavelmente o Atlético termina o jogo fora da zona do G4. Se perder, isso é praticamente certo. Em caso de derrota, o Atlético pode perder hoje até 7 posições na tabela de classificação. O Atlético pode terminar essa rodada em 10º lugar, dependendo dos outros resultados, evidentemente. Então, por aí, o Atlético vê a pressão desse jogo, né? O Atlético que já deu essa bobeira contra o CRB de perder o jogo, não pode voltar a bobear. Mas a partir daqui a pouco a gente entra neste jogo. Vamos agora contar a história deste confronto, a história do jogo Atlético e Oeste. O Dragão tem números muito bons diante da equipe paulista. 10 jogos, 7 vitórias do Atlético e 3 empates. A equipe goiana nunca perdeu para o time que era lá de Itápolis e agora é de Barueri. O Atlético marcou 23 gols e sofreu 10. Aqui em Goiânia foram 5 confrontos, com 3 vitórias do Atlético e 2 empates. Aliás, eles empataram nas duas últimas vezes que se enfrentaram aqui, em 2016 e 2018. O Atlético marcou 14 gols e sofreu 6 nos jogos aqui em Goiânia. Este confronto é um confronto recente. O primeiro jogo entre Atlético e Oeste aconteceu no ano de 2013. O Atlético venceu por 4-0 aqui no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro da Série B em agosto de 2013. Aliás, todos os jogos entre essas duas equipes foram válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. E foi um confronto sempre marcado por goleadas do Atlético. Vejam só, em 2013 o Atlético ganhou por 4-0. Em 2013, no segundo turno, 4-2 lá em Itápolis. Depois, em 2014, 4-2 para o Atlético aqui. Uma outra goleada do Atlético sobre o Oeste, foram essas os placares mais elásticos. O Atlético também aplicou um 3-1 sobre o Oeste em 2015. Então, assim, os primeiros jogos entre eles, nos 3 primeiros jogos entre eles, o Atlético sempre marcou 4 gols diante da equipe paulista. No ano passado eles jogaram o último jogo, inclusive, né, entre as duas equipes, em setembro do ano passado, vitória do Atlético por 2-1 lá na Arena Barueri. Então essa é a história deste jogo de hoje. O Atlético nunca perdeu para o Oeste. Tomara que hoje o Dragão mantenha essa escrita e, de preferência, né, mantenha essa escrita com uma vitória. Vamos para o jogo de hoje. O técnico Wagner Lopes não conta com 2 jogadores importantes do seu meio campo. Moacir e Jorginho estão suspensos com o 3º cartão amarelo. Para a vaga deles, ele escolheu Pedro Bambu, que substitui o Moacir, e o André Luiz, que vai entrar no ataque para que o Matheus faça ali o meio campo no lugar do Jorginho. Tem o Nicolas, que cumpriu suspensão e retorna na lateral esquerda no lugar do Moraes, e ainda outras 2 substituições promovidas pelo treinador rubro-negro por opção técnica. Na zaga, o Oliveira ganhou a posição do Lucas Rocha, e no comando de ataque o Rodrigo Rodrigues ganhou a posição do Pedro Raul. Então, um Atlético com 5 modificações em relação ao time
que perdeu para o CRB na última rodada. Quais as impressões que eu tenho? Para mim, na defesa não muda muita coisa. Eu vejo Lucas Rocha e Oliveira como jogadores de um padrão técnico parecido. O Atlético ganha com a volta do Nicolas na lateral esquerda. O Pedro Bambu pelo Moacir, para mim o Atlético perde nesta substituição. E perde ainda mais com a ausência do Jorginho e a entrada do André Luiz. Perde porque o Jorginho é o jogador que joga e faz jogar ali no meio campo rubro-negro, e o Matheus, sempre que jogou nessa posição do Jorginho, não conseguiu substituí-lo à altura. E o André Luiz, a gente precisa ver qual vai ser a lua dele hoje, né? Um jogador que varia, oscila muito nas suas atuações. Em alguns momentos joga muito e em outros tem enorme dificuldade em jogar. Então o Atlético precisa ver o que é que o André Luiz fará hoje, né? Qual o André Luiz vai jogar hoje contra o Oeste? Aquele André Luiz participativo, combativo, que cria grandes oportunidades, ou vai ser aquele André Luiz displicente de algumas partidas? No comando de ataque, o Pedro Raul é um jogador que vinha sendo questionado há muito tempo, chegou a ficar 10 jogos sem marcar gols e quebrou essa sequência naquele jogo contra o Londrina. E o Rodrigo Rodrigues veio para ser uma sombra dele. O Rodrigo Rodrigues precisa ser testado e este é o momento. O Pedro Raul não vem bem, e não vem mesmo. Eu concordo com eu vejo muitos alguns defendendo o Pedro Raul, que a bola não chega nele. Eu já acho que é mais uma questão do próprio Pedro Raul, porque todo mundo no ataque do Atlético faz gols. O Mike faz, o Jorginho faz, o Matheus faz. O Pedro Raul é que não vem fazendo. Então não tem como você colocar a culpa no sistema ofensivo do Atlético. É uma questão do próprio jogador. E se o outro jogador veio para reforçar o Atlético e o titular não está bem, ele precisa ter a sua oportunidade, ter a sua sequência para mostrar o seu futebol. Então é natural a entrada do Rodrigo Rodrigues. Se ele vai continuar ou não, aí é o desempenho dele que vai definir essa questão, né? Que vai dar ou não a ele essa continuidade. O Atlético precisa voltar a se impor dentro de casa. Eu gostei do jogo do Atlético contra o CRB, apesar da derrota. Eu achei que o Atlético jogou melhor do que nos 2 jogos anteriores, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a equipe do Operário. A questão é que não basta jogar bem, o Atlético precisa vencer. A gordura que o Atlético tinha no G4, ele já queimou ela toda. E durante essa oscilação do Atlético, que perdeu 2 dos últimos 3 jogos em casa, o Atlético viu uma quantidade enorme de times que estavam ali num bloco um pouco mais afastados encostarem. Para você ter uma ideia, hoje o Atlético, que é segundo colocado, tem 25 pontos. O Sport Recife, que é o 10º colocado hoje, ele já tem 23 pontos. Então, assim, a gordura foi completamente queimada. E vem chegando um grupo com times perigosos. Você tem nesse grupo, olha só. Vamos pegar aqui certinho. O Atlético é o 3º com 25. Londrina 24, Botafogo 24. Depois você tem CRB, Ponte Preta, Cuiabá, Paraná, Sport 23. O Atlético já tem 2 times à frente dele. O Bragantino, que venceu ontem o Operário, chegou a 31. Começa a se desgarrar. E o Coritiba, que tem um jogo em casa nessa rodada, já tem 26. O Coritiba enfrenta o Brasil de Pelotas. Então o Atlético tem ali, já no calcanhar dele, Londrina, que joga em casa, assim como o Atlético nessa rodada contra o Criciúma. O Botafogo tem um confronto direto contra o Sport, esse jogo lá em Recife. O CRB vai jogar em casa diante do Vitória da Bahia. O Cuiabá, que é a Ponte Preta, joga fora contra o Figueirense. O Cuiabá joga fora contra o América Mineiro. E o Paraná joga fora contra o São Bento. Então esses são os adversários que ameaçam o Atlético. Então o Atlético não tem mais o direito de errar. Para ficar no G4, para mim o Atlético somente com a vitória hoje vai permanecer no G4. Porque é muito difícil que 2 dessas equipes não vençam, né? Então o time rubro-negro precisa voltar a render. E do outro lado, quem estará do outro lado? O Oeste, aquele time de empresários que a gente sabe, do interior de São Paulo, trabalha muito com jogadores, especialmente ali do próprio interior de São Paulo, jogadores medianos,
Conta com alguns jogadores conhecidos do futebol goiano, como o goleiro Luiz Carlos, que esteve no Vila Nova em 2017, e o meia Elvis, que defendeu já o Atlético Goianiense em 2011. O Oeste é um time que abusa de empatar. Dos 15 jogos que o Oeste fez neste Campeonato Brasileiro da Série B, 9 ele empatou. Venceu 3 e perdeu 3. Então, um time assim que ganha poucos pontos, mas tira muitos pontos dos seus adversários, né? Só tem 3 derrotas na competição. Então, é uma equipe enjoada, uma equipe custosa. O Atlético deve tomar cuidado com essa equipe do Renan. Renan, que é um profissional que trabalha ali no Oeste há muitos anos, né? Desde 2013, quase sempre como auxiliar técnico, o Renan Freitas, mas agora, neste ano, ele assumiu a equipe, comandou o Oeste nos 33 jogos que o Oeste fez neste ano. No ano passado também chegou a comandar o Oeste em 13 jogos. Então é um auxiliar técnico que conhece muito bem a estrutura do Oeste e agora acabou se tornando um treinador. Não é um time que tem nada demais, não tem grandes peças, não tem nenhum esquema revolucionário, joga no esquema tradicional mesmo hoje do futebol brasileiro, 4-2-3-1, marca em duas linhas de 4 com 2 atacantes sobrando à frente, mas é um time que, como eu disse, tira muitos pontos de seus adversários. Não vence muito, por isso está lá na parte de baixo da tabela, devido a essa quantidade enorme de empates, mas é um time que sempre complica os seus adversários. O Atlético precisa tomar cuidado até para evitar um novo tropeço no estádio Antônio Ascioli. O Antônio Ascioli vinha sendo um aliado muito forte do Atlético nessa Série B, como já havia sido no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil, mas agora o Atlético vem de uma sequência ruim dentro de casa e é fundamental que o time goiano retome a confiança e retome o bom futebol e os bons resultados dentro do seu estádio, até para se manter firme nessa briga pelo G4, porque hoje o campeonato embolou e tem equipes tradicionais aí, equipes até com poder financeiro maior que a do Atlético, não muito maior, porque nessa Série B ninguém tem muito mais dinheiro do que outro, mas são equipes que conseguem, se for preciso, arrumar dinheiro para uma reta final de competição, para trazer um jogador diferenciado, para melhorar o bicho. São equipes muito populares em seus estados, como por exemplo o Sport Recife, o Curitiba, até a própria Ponte Preta, né, que o mercado paulista sempre é um mercado mais caro. Então o Atlético abre o olho nessa competição. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes hoje. Convido a você, 820 AM. Estaremos aí junto acompanhando esse jogo do Dragão. Um abraço para todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva, comente aí à vontade e até a próxima.